O vídeo a seguir revela algo assustador que poucos sabem. Eles Ouça estão esse som. entre nós. Assista até o final. Assustador, não é mesmo? Sabe o que é isso? São gritos de angústias como se alguém estivesse preso. Ouça os barulhos das correntes. Assustador, não é mesmo? E sabe o que é ainda pior? Deixa-me te explicar o que é isso. Esse vídeo foi gravado por arqueólogos e pesquisadores. Eles gravaram esse vídeo no rio Eufrates e aqui vem algo assustador. Na Bíblia, especificamente no livro de Apocalipse, diz o seguinte: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte da humanidade. Será que esses gritos de angústia e barulho de corrente são desses anjos que estão presos? Ultimamente o rio Eufrates está secando muito e isso mostra que as profecias bíblicas estão se cumprindo. Há alguns anos o rio Eufrates era bem mais cheio e era impossível fazer pesquisas arqueológicas naquele lugar, mas bastou o rio secar um pouco e coisas foram reveladas. Estudos mostram que há milhares de anos havia cidades construídas bem naquele lugar, e a maior descoberta é essa: uma caverna ou um buraco que estava debaixo das águas. Quando o rio secou, ele foi revelado e foi exatamente nesse lugar que foi gravado esse vídeo que está aparecendo na sua tela. Ouça novamente. Não sabemos se o vídeo realmente é verdadeiro ou se foi criado apenas para assustar as pessoas, mas confesso que esse vídeo é de arrepiar. Pense comigo, segundo a Bíblia Sagrada, junto ao rio Eufrates, bem naquele lugar que foi gravado esse vídeo, tem anjos poderosos capazes de matar bilhões de pessoas. Eles ainda estão amarrados, mas em breve serão soltos para cumprir o seu propósito. Sente-se confortavelmente, que agora vou te contar mais detalhes sobre esses 4 anjos que estão aprisionados e vamos examinar de forma detalhada as profecias sagradas. Esse estudo é completo e cheio de grandes revelações. Não saia daí. O livro de Apocalipse descreve um acontecimento aterrador. 4 anjos presos às margens do rio Eufrates, aguardando a hora marcada para serem soltos. Apocalipse capítulo 9, versículos 13 a 15 diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte da humanidade. Você tem ideia do que isso significa? Uma 1/3 parte da humanidade. Estamos falando de bilhões de pessoas sendo exterminadas em um único ato de juízo. Agora me diga, como não tremer ao perceber que o rio Eufrates, esse mesmo rio citado nas Escrituras, está secando diante de nossos olhos? Reportagens mostram que o leito do rio está cada vez mais baixo, em alguns trechos reduzidos a meros filetes de água. Você percebe a gravidade disso? Esse rio sempre foi uma fronteira de conflitos, de impérios que se levantavam contra Israel, de nações que guerreavam contra o povo de Deus. E agora ele está desaparecendo. Não é apenas um fenômeno climático.
não é apenas consequência da ação do homem. Existe algo maior acontecendo. Mas aqui vem algo ainda mais assustador. Por que esses anjos estavam presos? O texto não dá todos os detalhes, mas há fortes indícios de que eles não são anjos comuns. Muitos estudiosos acreditam que esses seres podem estar ligados à rebelião de Lúcifer, anjos caídos que foram detidos antes do tempo para não espalharem destruição prematuramente. Outros, porém, dizem que não são anjos malignos, mas anjos de juízo, preparados por Deus para o momento exato em que seriam soltos. Você percebe a diferença? Se forem anjos caídos, significa que forças demoníacas tremendas estão prestes a se libertar. Se forem anjos de juízo, significa que Deus mesmo os reservou para executar uma sentença mundial. Em ambos os casos, o cenário é absolutamente aterrador. Agora imagine a cena: bilhões de pessoas vivendo normalmente, indo ao trabalho, mexendo no celular, planejando o futuro. De repente, um decreto celestial é liberado. As correntes no subsolo do Eufrates se rompem. 4 anjos de proporções cósmicas se levantam. E o que acontece em seguida não é apenas guerra, não é apenas fome, não é apenas doença. É uma destruição inimaginável. Você consegue visualizar o tamanho da tragédia? Mas sabe o que é mais perturbador? As coisas que estão acontecendo no mundo já nos lembram exatamente os outros sinais do Apocalipse. Guerras estourando por todos os lados, rumores de um conflito global cada vez mais perto, doenças se espalhando sem controle, deixando governos de joelhos, fome e escassez crescendo mesmo em países ricos, e uma tecnologia de vigilância que controla até o que você compra, aonde você vai, com quem fala. Isso não é ficção. Isso é realidade. Isso está diante de você. O mais impressionante é que nada disso é surpresa para quem conhece a palavra. Jesus já havia dito em Mateus, capítulo 24, versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, percebe? Não estamos falando de teorias, estamos falando de profecias. Agora eu quero que você pense comigo. Será que esses anjos já estão prestes a serem soltos? Será que o secamento do Eufrates é apenas um aviso, um prelúdio do que vai acontecer? E se realmente estivermos vivendo o tempo em que 1/3 da humanidade vai perecer, você está preparado? E sabe o que é ainda mais chocante? Existe um vídeo que circula na internet, gravado supostamente no leito seco do Eufrates. Nele é possível ouvir gritos como se algo estivesse aprisionado debaixo da terra. Há quem diga que é montagem. Mas e se não for? E se o que estamos ouvindo for o som das correntes se rompendo, o eco dos anjos se agitando, prontos para serem libertos? Você tem ideia do impacto disso? Isso não é apenas assustador, isso é apavorante. Mas me diga, meu amigo, diante de tudo isso, como você encara esses sinais? Coincidência ou cumprimento literal da profecia? Essa é a pergunta que vai mexer com você, porque a cada nova notícia, a cada novo desastre, a cada vez que o Eufrates seca ainda mais, parece que estamos um passo mais perto daquilo que está escrito. E tudo isso conecta diretamente com o que vamos mergulhar agora, porque há segredos ainda mais profundos escondidos nesse texto de Apocalipse, e eles vão te deixar sem palavras. Se aqueles 4 anjos estão realmente prestes a serem soltos, então não estamos falando de algo distante, de um futuro nebuloso. Estamos falando de um acontecimento que pode se manifestar a qualquer instante. Você consegue sentir o peso disso? A Bíblia diz que eles estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa que nada será fora do tempo. Não há atraso, não há adiantamento. Existe um relógio celestial marcando exatamente o segundo em que essa libertação vai acontecer. Agora imagine,
Durante séculos esses seres aguardaram, presos sob o leito do Eufrates, até que o momento perfeito chegasse. E quando esse momento chegar, não haverá como voltar atrás. Uma terça parte da humanidade será atingida. Você já parou para calcular o que isso significa? Hoje temos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Isso quer dizer que mais de 2 bilhões de pessoas morreriam nesse evento. É algo tão gigantesco que a mente humana não consegue compreender. E o que a Bíblia mostra é que esse juízo não virá isolado. Ele vem dentro de uma sequência de acontecimentos ainda mais graves. O toque das trombetas em Apocalipse vai desencadeando pragas, destruição, queda de estrelas, amargura nas águas, trevas cobrindo o mundo. É como se cada trombeta fosse um passo mais perto do caos final. E o sexto anjo com sua trombeta é justamente aquele que anuncia a soltura desses 4 seres. Você percebe a gravidade disso? Mas aqui está algo ainda mais fascinante. O Eufrates não é apenas um rio qualquer. Ele foi mencionado desde o início da Bíblia. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 14, o Eufrates aparece como um dos rios que saíam do Éden. Ele foi palco de batalhas entre impérios, limite entre nações que guerreavam contra Israel. O profeta Jeremias também falou sobre ele como símbolo de juízo. E agora, no Apocalipse, ele se torna o cenário onde forças sobrenaturais estão presas, aguardando a ordem final de Deus. Isso não é coincidência. É uma linha profética que atravessa toda a Escritura. E sabe o que é mais assustador? O rio está secando de verdade. Cientistas dizem que até 2040 ele pode desaparecer quase por completo. Você percebe como isso conecta com a profecia? O texto bíblico fala da libertação dos anjos junto ao Eufrates. E justamente agora esse rio está se tornando apenas um leito vazio, exposto, vulnerável, como se estivesse abrindo espaço para o que virá. Não são apenas palavras antigas, é a realidade diante de nós. Vou te contar algo que vai te arrepiar dos pés à cabeça. Há vídeos circulando mostrando sons estranhos vindos do subsolo do rio. São gritos, lamentos, como se algo estivesse aprisionado e tentando sair. Muitos dizem que é falso, uma montagem. Mas e se não for? E se estivermos ouvindo o eco de anjos que esperaram milhares de anos por esse momento? Você percebe o quanto isso é impactante? Mas há ainda outra interpretação que precisamos considerar. Alguns estudiosos afirmam que esses anjos não são demônios aprisionados, mas sim instrumentos do próprio juízo de Deus. Ou seja, eles não estariam presos por punição, mas reservados para a hora exata. Isso muda tudo. Isso significa que não estamos falando apenas de forças malignas se libertando, mas de agentes do plano divino, enviados para executar uma sentença. E se for esse o caso, então não há como fugir, porque não se trata de um ataque do inimigo, mas da própria justiça celestial. Agora pense comigo, diante de tudo que já está acontecendo no mundo, fome, doenças, guerras, violência crescente, será mesmo que estamos tão longe desse evento? Quantas vezes você já ouviu pessoas dizerem que nunca viram um mundo tão caótico como agora? E será que isso não é justamente porque estamos nos aproximando do tempo em que o Apocalipse vai se cumprir? Aqui está uma reflexão que eu quero que você transforme em comentário agora. Se você acredita que o mundo já está dando sinais claros de que o fim se aproxima, escreva nos comentários: eu vejo os sinais. E sabe o que é mais impressionante? Tudo isso não é apenas para causar medo, é para despertar. Porque se as trombetas já estão soando, se os sinais já estão diante de nós, então você precisa abrir os olhos e perceber o que Deus está falando com a humanidade, porque o que vem pela frente vai ser ainda mais perturbador.
Você já percebeu como as profecias bíblicas parecem estar se alinhando com os acontecimentos atuais? É como se cada notícia fosse uma peça de um quebra-cabeça que Deus já havia mostrado há milhares de anos. O Apocalipse não é apenas um livro de símbolos misteriosos. Ele é um retrato vívido do que está prestes a acontecer. E quando olhamos para o Eufrates secando, para as guerras se multiplicando e para a fome que assola tantas nações, a sensação é de que as páginas da Bíblia estão se levantando diante de nós em tempo real. Apocalipse capítulo 9, versículo 16, menciona que o exército ligado a esse evento teria o número de 200 milhões. 200 milhões! Você consegue imaginar uma força tão colossal se movendo sobre a terra? No tempo em que João recebeu a visão, esse número era impensável. Não existia um exército humano sequer perto dessa quantidade. Mas hoje, na era moderna, quando olhamos para países como a China, que já declarou ter milhões de soldados à disposição, esse número deixa de parecer impossível. Você percebe a magnitude dessa revelação? Agora me diga, será que João estava falando de um exército humano ou de uma força espiritual e demoníaca tão numerosa que parece incontável? Seja como for, o impacto é o mesmo. A Bíblia não está descrevendo algo pequeno, mas um movimento global, uma onda de destruição sem precedentes. E o ponto de partida disso tudo? O grande rio Eufrates. Isso não é apenas assustador, é absolutamente arrebatador. Mas há um detalhe que não podemos ignorar. O Eufrates sempre foi o limite entre as nações inimigas de Israel, o limite do poder humano contra o povo escolhido, e agora ele é o limite de algo ainda maior, o ponto onde forças celestiais aguardam para agir. Quando esse limite se rompe, não haverá barreira que segure o caos. Você consegue sentir o peso disso? Agora vem algo que vai te deixar impactado. Você já reparou que o mundo está sendo preparado para aceitar controle total? Seja pela economia, seja pela tecnologia, seja pela política, moedas digitais, biometria, vigilância em massa, tudo isso já está moldando um sistema onde ninguém poderá escapar. Isso soa familiar para você? É exatamente o que Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 descreve quando fala da marca da besta. O controle de quem compra, de quem vende, de quem participa da sociedade. Você percebe como as peças estão se encaixando? E sabe o que mais me impressiona? Muitas pessoas leem essas profecias e tratam como se fossem apenas histórias antigas. Mas você não acha curioso que tudo aquilo que parecia impossível agora é perfeitamente viável com a tecnologia que temos? O que antes era visto como metáfora, hoje pode ser literal. O que antes era distante, agora está batendo à porta. E aqui vai um pedido especial para você. Se você está acompanhando essa mensagem até agora, é porque esse assunto mexe com você. Então não deixe isso passar em branco. Se inscreva no canal agora mesmo. Isso é importante porque juntos vamos continuar estudando e entendendo cada detalhe dessas revelações. A cada vídeo, a cada explicação, você vai perceber que não estamos falando de suposições, mas de sinais claros que estão diante de nós. Se inscrever é a maneira de não perder nenhum desses alertas que podem literalmente abrir os seus olhos para o que está acontecendo. Mas a grande questão é, por que Deus permitiria algo tão devastador? Por que soltar 4 anjos que vão trazer morte para uma terça parte da humanidade? A resposta pode ser dura, mas é clara: juízo. A humanidade rejeitou a Deus, zombou das Escrituras, escolheu andar em rebeldia. E chega o momento em que a justiça de Deus se manifesta de forma implacável. Você entende? Não é crueldade, é juízo justo.
É o resultado das escolhas da humanidade. E o mais perturbador é que mesmo diante de tantas pragas, o livro de Apocalipse mostra que muitos ainda não se arrependerão. Apocalipse, capítulo 9, versículos 20 e 21, diz que os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Percebe? Mesmo no auge do sofrimento, muitos continuarão cegos. Isso revela a dureza do coração humano. Mesmo diante da evidência, muitos não vão querer abrir mão do pecado. E isso é um alerta não só para eles, mas para mim e para você. Porque a pergunta que fica é: como está o seu coração? Você estaria entre os que resistem ou entre os que se rendem? Essa é uma reflexão urgente, porque o tempo está correndo e os sinais estão cada vez mais claros. E tudo isso nos leva a um ponto ainda mais inquietante, porque se os homens não se arrependem, o juízo não para, ele avança. Já parou para pensar como o coração humano pode ser teimoso diante do perigo? A Bíblia é clara. Mesmo vendo juízos caírem sobre a terra, mesmo assistindo multidões perecerem, muitos ainda vão se recusar a se voltar para Deus. Isso é assustador. Em vez de se arrepender, vão preferir continuar na idolatria, na violência, na feitiçaria, na prostituição, no roubo. O pecado endurece tanto o coração que nem mesmo as trombetas do Apocalipse serão capazes de quebrar a obstinação de muitos. Você percebe como isso é grave? Mas há algo ainda mais profundo que precisamos entender. Quando o Apocalipse fala sobre esses juízos, não está mostrando apenas desastres sem sentido. Cada acontecimento é parte de uma ordem divina. Cada toque de trombeta é um chamado para despertar. Cada dor é um aviso de que o tempo da misericórdia está chegando ao fim. É como se Deus estivesse gritando para a humanidade: acordem, porque o fim está próximo. Você consegue sentir o peso desse alerta? E não é curioso que, mesmo diante de tanto caos, alguns ainda tentam encontrar explicações puramente científicas para o que acontece? O rio Eufrates seca? É apenas consequência climática. Sons estranhos são ouvidos debaixo da terra? São apenas fenômenos naturais. Guerras se multiplicam? Apenas conflitos políticos. Você percebe? Sempre haverá quem queira ignorar o óbvio, que há uma dimensão espiritual por trás de tudo isso. Mas agora vem algo que vai te impactar ainda mais. A Bíblia fala que no fim dos tempos, os homens dariam ouvidos a espíritos enganadores. E o que mais temos hoje? Ideias distorcidas, filosofias contrárias à palavra, uma avalanche de distrações para manter as pessoas longe da verdade. É como se tudo estivesse sendo preparado para o momento em que o anticristo assumirá o controle. E quando esse dia chegar, quem estiver cego não vai perceber o perigo, porque já terá sido condicionado a aceitar o engano. Vou te contar algo que vai te arrepiar. Você já percebeu como as pessoas estão cada vez mais conformadas com perder liberdade em troca de segurança? Primeiro foi a vigilância, depois as moedas digitais, agora até chips implantados sob a pele. Isso soa familiar? É a exata preparação para a marca descrita em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Você percebe como está tudo se encaixando? E aqui eu quero pedir algo especial de você. Se até agora essa mensagem tem falado ao seu coração, eu quero que você clique no gostei agora mesmo. Isso é muito importante, porque quando você faz isso, o vídeo alcança mais pessoas e mais gente pode ser alertada sobre o que está acontecendo.
Imagine quantas vidas podem despertar com uma simples ação sua. Clique no gostei e ajude a espalhar essa mensagem de urgência. Mas voltando ao nosso tema, o que mais me impressiona é como os detalhes são absolutamente precisos. A Bíblia não fala em termos vagos. Ela menciona o Eufrates. Ela fala de 4 anjos. Ela diz que estarão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso é minucioso, não são especulações. E quando olhamos para a realidade atual, cada detalhe parece encontrar seu lugar. Isso te deixa sem palavras, não deixa? E se esses anjos já estiverem se movendo, se já estivermos ouvindo ecos da sua libertação, isso significa que o mundo está prestes a entrar em um período como nunca se viu. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você consegue imaginar um tempo tão terrível que nem mesmo as piores guerras da história podem ser comparadas a ele? É exatamente isso que está chegando. Mas mesmo nesse cenário de trevas, há algo extraordinário. Deus ainda dá a chance do arrependimento. Ainda existe a porta aberta da graça. Ainda existe a oportunidade de escolher estar do lado certo. E a pergunta que fica para você é: até quando vai ignorar os sinais? Até quando vai fechar os olhos para o que está diante de você? E se o relógio celestial já estiver prestes a soar o minuto final, então estamos apenas começando a entender a profundidade do que está por vir. Imagine a cena comigo. Um mundo em colapso, multidões em pânico, governos incapazes de dar respostas e, ao mesmo tempo, forças invisíveis sendo liberadas, cumprindo exatamente o que foi escrito há milhares de anos. É isso que Apocalipse descreve. Não é apenas uma catástrofe natural. Não é apenas consequência de erros humanos. É juízo divino, ordenado no céu e executado na terra. O texto sagrado diz que esses 4 anjos estavam preparados. Essa palavra é poderosa. Não é algo improvisado. Não é uma reação desesperada. É algo planejado com perfeição. Eles não estavam apenas presos. Eles estavam reservados para um propósito específico. Isso mostra que nada escapa do controle de Deus. Até mesmo o caos está debaixo de sua soberania. Você percebe como isso é impressionante? Mas agora vem algo que vai te deixar arrepiado. Quando esses anjos forem soltos, a Bíblia diz que 1/3 da humanidade será destruído. Não são apenas números, são pessoas, famílias inteiras, cidades inteiras. Imagine o impacto psicológico, emocional e espiritual de viver em um tempo em que, de repente, bilhões desaparecem pela morte. Será que você consegue imaginar o desespero, o medo, o silêncio sepulcral que tomará conta da terra? E o que torna tudo ainda mais perturbador é que, mesmo assim, muitos continuarão cegos. Continuarão rejeitando a Deus, correndo atrás de ídolos, buscando refúgio em sistemas humanos. É como se a dor não fosse suficiente para abrir os olhos. Isso mostra o quanto o coração humano pode ser enganoso. O profeta Jeremias já dizia em Jeremias capítulo 17, versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você percebe como a palavra se cumpre em cada detalhe? E aqui está algo fascinante, a ligação direta com os dias atuais. Guerras se multiplicam, epidemias varrem o planeta. A economia mundial está à beira do colapso. As pessoas estão cada vez mais dependentes de sistemas de controle. Tudo isso parece um prelúdio, uma preparação, como se o palco estivesse sendo montado para que o grande espetáculo do fim se inicie. Você sente isso? Não são coincidências, são sinais. Vou te contar algo que vai mexer com você. Muitos acreditam que o secamento do Eufrates está diretamente ligado à libertação desses anjos.
E não é curioso que justamente agora, em nossos dias, esse fenômeno esteja acontecendo diante das câmeras? Isso não é apenas ciência, isso é profecia se manifestando. É a Bíblia se cumprindo diante dos olhos de uma geração incrédula. E mais, quando olhamos para o cenário geopolítico atual, vemos que as regiões próximas ao Eufrates estão em constante conflito. Iraque, Síria, Turquia, Irã, todas essas nações estão no centro de tensões globais. Você percebe como isso se conecta com o texto bíblico? Não é apenas um rio secando, é uma região estratégica do Apocalipse sendo preparada para o ato final. O mais extraordinário é que tudo isso já estava escrito. João, exilado na ilha de Patmos, sem acesso à tecnologia, sem conhecimento científico, descreveu com detalhes algo que só hoje conseguimos compreender. Isso é a prova de que a Bíblia não é um livro comum. É a palavra viva de Deus, anunciando com precisão o que estava por vir. E diante de tudo isso, uma pergunta ecoa: você está preparado? Porque não estamos falando de ficção. Estamos falando de um futuro iminente. E cada notícia, cada imagem do Eufrates secando, cada guerra que se intensifica é como uma trombeta soando, avisando que o tempo está se esgotando. E se os sinais já são tão claros, então precisamos olhar mais fundo ainda, porque a libertação desses anjos não é o único mistério. Há outros eventos proféticos acontecendo em paralelo, e todos eles apontam para um mesmo destino. Você já percebeu como tudo parece estar convergindo? O Eufrates secando, guerras surgindo em escala global, fome aumentando, pestes reaparecendo, economia desmoronando. Não parece que o mundo está sendo empurrado para um único ponto. E esse ponto é exatamente o que a Bíblia chamou de o fim dos tempos. Isso não é exagero. Isso é realidade e está diante dos nossos olhos. Apocalipse capítulo 16, versículo 12, traz outro detalhe impressionante sobre o rio Eufrates. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio, Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Você percebe a conexão? Primeiro, no capítulo 9, os anjos são soltos junto ao Eufrates. Depois, no capítulo 16, o rio seca para que exércitos se movam em direção ao Armagedon. É como se o rio fosse o palco de dois momentos decisivos: libertação de anjos e preparação para a guerra final. Agora imagine comigo, exércitos gigantescos marchando a partir do Oriente, atravessando um rio que já não existe mais, vindo para o confronto final contra o próprio Deus. Isso soa como algo impossível? Hoje não soa mais. Hoje, com a tecnologia militar, com a quantidade de soldados que algumas nações declaram ter, com as tensões entre potências nucleares, isso é mais plausível do que nunca. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Mas sabe o que mais impressiona? O texto não fala apenas de exércitos humanos, ele também mostra espíritos demoníacos saindo para enganar os reis da terra, para reuni-los para a batalha. Ou seja, não é apenas um conflito político ou militar, é uma manipulação espiritual global, conduzindo líderes e nações para cumprirem um plano que eles nem mesmo compreendem. Você entende o que isso significa? Que por trás de toda decisão, de toda guerra, de todo tratado, existe uma batalha espiritual invisível. E quando olhamos para os acontecimentos atuais, é impossível não pensar nisso. Quantas vezes você já viu líderes tomando decisões absurdas, sem lógica, que parecem empurrar o mundo para a beira do caos? Não parece que estão sendo guiados por algo além do humano? A Bíblia já tinha avisado que isso aconteceria. Agora vem algo que vai te arrepiar. Já existem teorias de que nos desertos do Oriente Médio há construções subterrâneas gigantescas, bases militares secretas, tecnologia escondida.
E alguns acreditam que essas próprias estruturas podem estar ligadas à preparação para esse tempo. Será coincidência? Ou será que já estamos vendo os bastidores sendo preparados para o juízo final? E aqui, meu amigo, eu quero que você faça algo agora. Se até aqui você entendeu a seriedade dos sinais, eu quero que você deixe nos comentários uma frase específica. Eu não estou cego para os sinais. Escreva isso porque é uma declaração de que você reconhece que algo muito maior está acontecendo e que você está atento ao que Deus está mostrando. Mas voltando ao texto bíblico, o que mais impressiona é como a humanidade será enganada. Muitos vão pensar que estão lutando por ideologias, por territórios, por poder, mas na verdade estarão sendo manipulados por espíritos malignos para a grande guerra contra o próprio Criador. Você percebe a gravidade disso? E tudo começa onde? No rio Eufrates. O mesmo rio que hoje seca diante dos olhos do mundo. O mesmo rio que já foi palco de impérios e fronteiras. O mesmo rio que a Bíblia destacou como peça central do fim dos tempos. Isso não é coincidência. É um aviso claro. E se a Bíblia já mostrou que o rio secaria, que anjos seriam soltos, que exércitos atravessariam seu leito vazio, então o que mais precisamos para perceber que estamos vivendo dias apocalípticos? O cenário já está montado. E a cada dia que passa, a cortina do tempo vai se levantando um pouco mais, revelando a cena final. Você já percebeu que a cada passo que damos nessa reflexão, tudo fica ainda mais assustador? O Apocalipse não é apenas um livro distante, cheio de símbolos indecifráveis. É como um mapa detalhado que mostra exatamente onde estamos e para onde estamos indo. E quando olhamos para o que acontece hoje, é impossível não sentir que já estamos caminhando sobre as linhas traçadas por Deus há milhares de anos. Apocalipse capítulo 9, versículo 17 descreve a visão de João sobre esses exércitos liberados após a soltura dos 4 anjos. Assim vi os cavalos, nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Você consegue imaginar a cena? É um retrato aterrador, como se João estivesse descrevendo armas modernas de destruição em massa, algo que ele não tinha linguagem para explicar. Pense comigo. Fogo, fumaça, enxofre saindo da boca. O que isso lembra você? Canhões, armas químicas, explosões nucleares? Para alguém do primeiro século, sem nenhum conhecimento sobre tecnologia, como ele poderia descrever tanques de guerra, aviões ou mísseis? João escreveu com as palavras que tinha, mas nós lemos hoje e reconhecemos. Isso soa perigosamente parecido com armas modernas. Você percebe o quão extraordinário isso é? E sabe o que mais impressiona? Mesmo diante dessa destruição, o Apocalipse deixa claro que o juízo não será apenas físico, mas também espiritual. Os homens vão continuar presos a ídolos, a demônios, a práticas perversas. É como se o caos não fosse suficiente para quebrar a resistência do coração humano. Isso mostra o quanto a humanidade pode ser endurecida contra Deus. É assustador pensar que, mesmo vendo o cumprimento exato das profecias, muitos ainda vão zombar. Agora vem algo que vai te impactar profundamente. Já existem sinais de que o mundo está pronto para aceitar líderes que prometam paz, mesmo que seja uma paz falsa. Quantas vezes você já ouviu falar em nova ordem mundial, em tratados globais, em organizações que dizem trabalhar pela união da humanidade? Parece bonito, não é? Mas por trás dessas palavras está a preparação para o governo do Anticristo. Um sistema global que unirá política, economia e religião em um só controle. Você entende o perigo disso?
E quando você junta todas as peças, o Eufrates secando, os anjos prontos para serem soltos, exércitos sendo preparados, um mundo clamando por liderança, percebe que estamos à beira de algo gigantesco. Não é teoria da conspiração, é profecia bíblica, é a palavra de Deus se cumprindo com precisão assustadora. O que me deixa sem palavras é que a Bíblia foi escrita em tempos tão diferentes, por homens tão distantes entre si, mas ainda assim traz uma mensagem única, coerente e alinhada. Não há outro livro assim. Ela já falou do começo e fala também do fim. E o fim, meu amigo, não é nada agradável para quem insiste em ignorar os sinais. Agora imagine estar vivo nesse tempo, vendo tudo se desenrolar diante dos olhos. Guerras cada vez maiores, desastres naturais, fome, doenças, perseguições e, por fim, anjos de juízo sendo soltos para executar destruição em escala global. Você consegue imaginar o terror que tomará conta das pessoas? Os corações vão desfalecer de medo. Jesus já tinha dito isso em Lucas, capítulo 21, versículo 26. Os homens desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E sabe o que é mais chocante? Tudo indica que já estamos caminhando rapidamente para esse tempo. Não é algo que vai demorar séculos. É algo que pode começar a qualquer momento. O relógio de Deus está marcando, e a cada dia que passa nos aproximamos da hora exata em que as correntes serão rompidas. E se já conseguimos sentir o cheiro da fumaça, ouvir rumores de guerra, ver o leito do Eufrates se tornando pó, então precisamos nos preparar, porque a libertação desses anjos será apenas o início de um período jamais visto na história da humanidade. Você consegue imaginar o momento em que os 4 anjos finalmente forem soltos? O mundo já estará em colapso, mas a libertação deles será como um golpe final contra a humanidade. É como se toda a tensão acumulada durante séculos explodisse de uma só vez. E a Bíblia deixa claro, isso não é obra do acaso, não é o diabo fazendo o que quer. É Deus permitindo que o juízo aconteça no tempo exato, no dia marcado. O mais assustador é pensar que esses anjos estão preparados desde a criação. Enquanto a humanidade vive sua rotina, trabalha, estuda, sonha, há forças invisíveis aguardando o comando divino para agir. Isso mexe com você, porque significa que por trás da vida normal que todos conhecem, existe uma realidade espiritual de proporções cósmicas, pronta para se manifestar. E quando olhamos para o mundo atual, não parece que tudo está sendo preparado? Guerras se espalham em várias partes do planeta, economias estão em colapso, fome e epidemias assolam milhões, e a tecnologia de controle avança a passos largos. Parece que estamos vivendo a contagem regressiva para esse momento apocalíptico. Agora vem algo que vai te deixar impressionado. Muitos acreditam que esses 4 anjos não atuam sozinhos, mas lideram forças espirituais imensas, exércitos de destruição. Lembra do número citado em Apocalipse, capítulo 9, versículo 16, 200 milhões? Alguns pensam que esse número descreve soldados humanos, mas outros acreditam que fala de entidades espirituais, seres preparados para causar caos em escala global. Seja como for, o impacto será o mesmo. Destruição em massa como nunca houve. E sabe o que é mais extraordinário? O fato de que tudo isso já está tão perto. Não estamos mais falando de algo distante. As peças já estão no tabuleiro. Os sinais já estão se cumprindo. O Eufrates já está secando. O cenário geopolítico já está inflamado. A tecnologia já está pronta para implantar um sistema de controle global. Você percebe? É como se estivéssemos apenas esperando o estalo final para que tudo aconteça. E aqui, meu amigo, eu quero pedir algo especial.
Se até agora você tem acompanhado essa mensagem e ela faz sentido para você, deixe um comentário com a seguinte frase: eu creio que os juízos já começaram. Escreva isso, porque é uma forma de declarar que você não está dormindo, que você está enxergando os sinais que o mundo tenta ignorar. Mas voltando ao texto, há um detalhe que não podemos esquecer. Por mais assustador que seja, nada disso foge do controle de Deus. Os anjos não se soltarão antes da hora. O juízo não virá fora do tempo. O caos não se instalará sem que o Senhor permita. Isso deve trazer temor, mas também deve trazer consciência de que tudo segue o plano divino. E sabe o que é ainda mais intrigante? A Bíblia mostra que enquanto uns desmaiam de medo, outros serão fortalecidos pela fé. Ou seja, esse tempo de juízo também será um tempo de definição. Quem estiver firme em Cristo terá esperança, mesmo no meio da maior escuridão que a terra já viu. Você percebe como isso é extraordinário? E se a libertação desses anjos será apenas um dos passos do fim, então precisamos olhar para além disso, porque o Apocalipse não fala só de juízo, mas também de algo que vai além da destruição. Você percebeu como tudo que lemos até agora aponta para um mesmo destino? As trombetas, os anjos, o Eufrates secando, os exércitos sendo preparados, a marca da besta, o controle global. Tudo converge para um momento inevitável. A Bíblia chama esse momento de grande tribulação, um período tão intenso que Jesus disse que, se não fosse abreviado, ninguém sobreviveria. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Agora imagine comigo, bilhões de pessoas em desespero, o mundo em trevas, governos em colapso, religiões confusas. E nesse cenário, Deus permitindo que anjos de juízo tragam destruição em proporção nunca vista. Parece impossível de suportar. Mas sabe o que é mais extraordinário? Até nesse caos, Deus ainda estará no controle. Ele ainda estará chamando, ainda estará dando chance para que corações endurecidos se voltem a Ele. Mas a grande pergunta é: onde você estará nesse momento? Entre os que zombam das profecias, dizendo que tudo isso é coincidência? Ou entre os que vigiam, reconhecem os sinais e se preparam para o encontro com o Senhor? Essa é a decisão que define o destino eterno. E não podemos esquecer de algo: o Apocalipse não é apenas sobre juízo. Ele também é sobre vitória. Porque depois das trombetas, depois das taças, depois da libertação desses anjos, vem a volta gloriosa de Jesus. O Rei dos Reis descerá com poder e grande glória, e todo olho o verá. Aqueles que zombaram tremerão, mas aqueles que creram se alegrarão. O Apocalipse não é só fim, é também começo. É o fim do domínio do mal e o início do reinado eterno de Cristo. E sabe o que é ainda mais profundo? O fato de que você não precisa esperar o caos para decidir. A chance está diante de você agora. O mesmo Jesus que virá para julgar o mundo é o que hoje estende a mão para salvar. O mesmo Cristo que pisará na terra em glória é o que hoje bate à porta do seu coração. A escolha é sua: ignorar os sinais e ser surpreendido, ou se render e ser guardado. Meu amigo, eu quero que você entenda uma coisa: nada disso foi escrito para te assustar apenas. Foi escrito para te despertar. O tempo está se esgotando. O relógio de Deus está correndo. E cada notícia que você lê, cada guerra que você vê, cada desastre que acontece, é como uma trombeta soando mais alto dizendo: prepare-se, porque o fim está próximo. Então hoje eu te pergunto com toda seriedade: se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Se os anjos fossem soltos nesse exato momento, seu coração estaria em paz ou em desespero? Essa é a reflexão que você precisa fazer.
porque não há tempo a perder. A palavra diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. A volta está próxima, o juízo está às portas, mas também está a esperança da eternidade com Cristo. Então, meu amigo, depois de tudo que vimos, a mensagem final é clara: desperte, se arrependa, volte-se para Deus enquanto ainda há tempo. Porque quando as correntes se romperem e os anjos forem soltos, o mundo nunca mais será o mesmo. E nesse dia, a única coisa que importará é se o seu nome está escrito no livro da vida. Agora é a hora de decidir. E a pergunta que fica é: o que você vai escolher?